Situação do suco capo. Será que educação, para ela ser correta, ela precisa traumatizar? Será que aquele comentário "passei por isso, estou bem, passei por isso e não morri", faz sentido? Bom, vamos entender como é que se desenrolou essa situação, o que que aconteceu e porque tem muita gente falando muita besteira, muitos achismos e suposições, mas o que que a psicologia, o que que a psicologia comportamental pode falar sobre esse caso e pode elucidar você, tirar a sua dúvida sobre essa situação, ou até você que passou por situação parecida entender porque você age assim, ou sei lá, entender os seus padrões comportamentais a partir da experiência de outra pessoa. Então, vamos lá. Eu acredito que você já saiba qual foi a situação do suco capo. É tanto que eu fiz um fluxogramazinho aqui para explicar essa situação, mas eu não vou dar spoiler do. Opa, tem o resto do vídeo aqui, não vou dar spoiler. Então vamos lá. A situação do suco capo é bem simples. Uma mãe deixou a sua filha na casa da sua irmã, tia da menina, e esta menina, por sua vez, contou uma mentira para tia, falando que tia, meu sonho era tomar um suco capo, que não tem lá em casa, coisas assim. A mãe ficou sabendo e mais que depressa comprou vários sucos capos para obrigar a menina a tomar, já que esse era o sonho dessa menina. E vamos lá. Você pode achar que é uma coisa besta, uma coisa pequena, mas primeiramente, forçar a criança a fazer algo com sentido de punição não é legal, cria um ciclo disfuncional na confiança dessa menina com a sua mãe e na relação que essa menina vai ter com as pessoas no futuro. Porque uma coisa bem simples dessa situação é que a filha, durante as suas relações no futuro, pode entender: se eu forçar uma pessoa a fazer uma coisa achando que é pro bem dela, vai ser legal. Se eu forçar a pessoa para tal coisa, vai ser bom. Ou seja, a criança pode entender que a, o comportamento de forçar as pessoas pode ser um comportamento certo. E isso não é nada funcional. Só que agora a gente vai partir para os comentários que as pessoas fazem em vídeo de pessoas comentando esse caso, que dá pra gente destrinchar muita coisa. Opa, mexi aqui. O primeiro comentário, ó, bonitão, comentários, o fluxograma, é esse aqui, ó. Esse aqui que vai ter esse comentário sobre isso daqui, ó, efeito essa pessoa aqui, é que comento que o único erro da mãe foi gravar e expor, porque além da violência ocorrida, a mãe filmou e postou. É por isso que eu e você estamos comentando sobre isso. E não, o único erro da mãe não foi esse, não. Primeiro que ela não cometeu um único erro, cometeu vários erros. Porque essa situação com essa punição, primeiro, não atacou a causa. Ou seja, a mãe não entendeu o porquê a filha mentiu. Ou seja, a filha não sabe o que gerou esse comportamento, muito menos a mãe. Só houve essa hiperreação em meio a essa situação. Ou seja, ninguém entendeu o que estava acontecendo e a filha foi punida. Mas você vai me dizer: "Ah, então você está passando pano para a mentira da filha?" É óbvio que não. Mas pensa que é um contexto muito maior. É um contexto que, se essa criança não vai entender o porquê ela mentiu, ela não vai conseguir comunicar para si mesma e para as outras pessoas o que ela está sentindo. E outra, a mãe dela não vai entender ela nesse sentido. E no futuro também, por essa situação, talvez ela não crie um ciclo funcional com a mãe. Ou seja, ela vai ter medo de contar as coisas para a mãe, ela vai ter medo de ser pega, então ela pode fazer muitas coisas escondido por causa dessa situação. Isso daqui, ó, é algo que me incomoda muito. Passei por isso e sobrevivi. E era pra você ter morrido? Era uma situação que exige esse comentário de eu sobrevivi. Você passou por alguma tortura? Estranho, você não acha? E esse comentário aqui parte do princípio que valida esse comportamento da mãe. Coisa que não faz sentido. Só porque você teve uma educação dessa e você se julga ser uma pessoa boa hoje, não significa que essa é a única maneira
de a gente ter pessoas boas no mundo, de ter esses comportamentos funcionais e só por isso essas pessoas serem boas por causa dessas violências que foram sofridas. Há outras maneiras de se criar uma criança que não precise apelar para violência física ou emocional com essa criança. Não faz sentido. Mas tem que. Aí esse aqui é outro que me incomoda. Aliás, muita coisa disso aqui me incomoda. Acho que todos me incomodam. Mas tem criança que passa por coisa pior. Com certeza tem criança que passa por coisa pior. E essas crianças também deveriam estar amparadas. O sentido de fazer comentários sobre essa situação é para que isso não motive outras mães a aplicar tais castigos disfuncionais aos filhos. Porque isso não faz sentido no sentido de criação. Porque, primeiro, vocês, tanto a criança quanto os genitores e os pais, não vão entender o porquê essa criança mentiu. A criança não vai saber o porquê ela fez isso e não vai criar um vínculo de confiança com a mãe para que ela possa contar os seus sentimentos. Ou seja, nada disso faz sentido. Aí você vai me comentar: ah, mas agora ela não vai mentir mais. Pode ser, mas o que pode se gerar de adaptação desse trauma no futuro? Será que essa criança vai ser uma criança que não vai mentir? Ou vai ser uma criança que vai esconder? Ou vai ser uma criança que vai ter comportamentos evasivos? Ou vai ser uma criança que não vai conseguir nem comunicar o que sente? Entende? São várias vertentes de pensamento, não só nesse pensamentozinho raso de agora ela não mente mais. Ah, e a mãe tá errada é do comentário falando de pessoas que passam e passariam pano pra mãe. Isso aqui é meio parecido com esse primeiro. A criança vai contar isso rindo. Nossa, esse comentário também é péssimo. Que as pessoas que passam por situações complicadas na infância, elas gostam de se gabar disso e falar que hoje contam isso rindo. Só para explicar para você, contar as coisas de sofrimento com ironia é um mecanismo de defesa. Não sei se você sabe. Não é só porque você conta rindo que você está bem. Óbvio que tem pessoas que fazem brincadeiras e estão bem com a situação, óbvio. Só que tem gente que conta rindo e conta rindo para esconder a própria tristeza. Não é só porque uma pessoa conta algo rindo que essa pessoa está bem com isso. Não vamos cair nessa ladainha, nesse papo de ai, vai ter história para contar com os amigos. Que história, né? História ruim. Podia se contar histórias felizes. E também tem outra que eu esqueci de pôr aqui, é que a mãe ela postou um vídeo com a filha mostrando: olha minha filha, você conseguiu muitas visualizações, que a mãe falou que o sonho dessa criança era ser famosa. Mas primeiro, será que a criança ela entende a dimensão do que aconteceu? E uma criança também não vai querer ficar contra a sua mãe, ou seja, em oposição. Talvez ela faça isso como também um mecanismo de evitar uma briga, tal qual é uma mentira, que muitas crianças mentem para se proteger, evitar algum conflito. É por isso que eu reforço: um ciclo de confiança é muito melhor do que um ciclo de medo. E é isso também. E que fama essa criança vai ter, né? A fama da criança do suco capo. E nisso entra diretamente nisso daqui, ó. O efeito Virgínia. Virgínia Fonseca, influenciadora que expõe a toda a vida e tal. E também com aquela mulher do avião. Não sei se vocês lembram daquele caso. Que é uma mulher que só ficou calada, teve inteligência emocional, como muita gente falou, e ficou famosa, ganhou muita coisa. Ou seja, será que as pessoas hoje que filmam as suas crianças em situações vexatórias como essa, elas entendem que isso é ruim, elas entendem que não pode fazer isso, que isso é um crime expor a sua criança em situações vexatórias, e que isso não vai ser o que vai trazer riqueza e prosperidade para elas? Ok, para algumas pessoas realmente trouxe. Algumas pessoas com a visibilidade, ao se exporem e serem expostas, ganharam muito dinheiro. Mas isso aqui, o efeito Virgínia, faz com que todo mundo queira ter os seus 5 minutos de fama para ganhar algum dinheiro, algum patrocínio, ser patrocinado por alguma bet, alguma casa de aposta. Porém, esquecem que para fazer isso, nesse caso dessa mãe, foi a reputação e a honra da filha. Estão existindo outros casos também,
onde pegam e expõem os seus filhos, outras pessoas, não só essa mãe. Então, eu chamo isso de o efeito Virgínia. E isso só perpetua o ciclo de violência. Ou seja, quanto mais você violenta sua criança, mais um ciclo se cria. Um ciclo disfuncional que ela pode levar para suas outras relações. Imagina que estranho essa criança, ela vai entender que pode sim fazer coisas violentas desde que seja pro bem das outras pessoas. E até onde esse ciclo de violência vai. Preste atenção que não faz sentido isso no futuro, essa relação que se é criada hoje. Ou seja, vai ser essa pessoa, essa criança no futuro vai ser a pessoa que vai fazer tratamento de silêncio, vai ser a pessoa que não vai conseguir lidar bem com as frustrações e as dores dos outros, e nem as próprias, porque vai entender que a violência vai resolver isso. E outra que falaram, essa criança aprendeu a lição. Será que foi a lição certa? Será que essa lição valeu a pena ser aprendida? Porque assim, como eu venho falando, meu argumento principal nesse vídeo é que essa lição me parece ser uma lição disfuncional. A lição que a violência é o correto, a lição que não existe compreensão, a lição onde não existe perdão, a lição onde não existe comunicação. Então, será que essa lição é a certa? Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse caso? O que acharam dessa mãe? Se inscreve aqui no canal, você chegou até aqui, já se inscreve. Se você precisa de um bom psicólogo, no link da bio tem um contato para você marcar sua sessão, viu? É isso, até o próximo vídeo. Falou!